paz de Cristo e o amor de Maria. Assista o Evangelho e a reflexão de hoje também é nosso canal Portal Eu Vou Católico no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho para receber nossas atualizações. 14 de outubro de 2018, cor litúrgica verde, 28º domingo do tempo comum, anúncio do Evangelho Marcos 10, 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Se Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus! Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. A grande miséria do mundo é transformar riquezas em bens absolutos, é fazer da riqueza e do dinheiro o sentido da vida e da existência. Na palavra diz: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Marcos 10, 22. Quando escutamos essa sentença de que Jesus achamos que ele estava condenando os ricos. De forma nenhuma. Ele estava fazendo uma constatação da dificuldade que todos aqueles que se apegam às riquezas têm para entrar na lógica e na dinâmica do reino de Deus. O reino exige desprendimento e apego a uma única riqueza, o próprio Deus. Quando qualquer pessoa tem dificuldade de se desprender de que tem e de ter o coração voltado para essa única riqueza, dificilmente consegue viver no reino de Deus na sua vida, porque vive constantemente com o coração dividido. O coração ora aqui, ora acolá, e o reino de Deus está no meio de nós para cuidar do nosso coração. Do outro lado, o reino de Deus cria em nós um coração desprendido e ao mesmo tempo fraterno e solidário, ensinando-nos a cuidar um do outro. Às vezes, a pessoa tem riquezas, mas tem um pouquinho de coisa na vida. Então, ela se apega àquilo que tem e não divide com ninguém, não se preocupa com os outros. Que miséria de vida! A grande miséria do mundo é transformar riquezas em bens absolutos, é fazer da riqueza e do dinheiro o sentido da vida e da existência. E isso se torna a pessoa totalmente pobre e miserável. Não é em nenhum momento
trabalhar, adquirir bens, tornar-se uma pessoa rica por aquilo que possui, mas é uma grande miséria se apegar a qualquer coisa nesse mundo, não saber se tornar fraterno nem solidário. Por isso, dificilmente quem é orgulhoso, quem se orgulha dos bens que possui, consegue entrar no reino de Deus. No entanto, aquilo que parece impossível para os homens é possível para Deus. Como é possível? Desde que cada um nos deixemos Deus fazer esse milagre em nós. Não é arrancar a nós as riquezas, mas o apego que temos a elas, o coração preso que temos com os bens materiais. Tenho a graça de conhecer ricos, cujo coração é desprendido, vivendo humildemente e cuidando dos outros, e não presos aos bens que têm. Ao mesmo tempo, tenho de dizer que conheço tantos pobres que vivem uma miséria não material, mas uma miséria humana, o qual os leva a serem gananciosos, avarentos, e isso os afasta do reino de Deus. Bem-aventurado é quem se desprende para abraçar a maior riqueza da vida, que é o reino de Deus. Deus abençoe você. Leitura do Evangelho inclusiva, especialmente aos deficientes visuais. Caravana do Espírito Santo, Portal Eu Vou Católico, Comunicação e Marketing, Grupo LCCom. Texto de Padre Roger Araújo, narração e edição de Luiz Soares.